Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon de Oliveira, apresentando meu documento para provar que eu sou eu mesmo. Por quê? Estou concorrendo, à vaga de professor de Sociologia aqui no estado do Paraná e vou trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, nesse vídeo, sobre o surgimento da Sociologia. Uma disciplina nova, tá? Uma ciência nova. Por quê? Até o século XIX, nós tínhamos química, física, matemática, história, direito, geografia, N ciências. Mas uma ciência que fosse específica na relação humana, melhor dizendo, na relação sociedade, nós não tínhamos. E o mundo ele estava passando por um processo assim, de muitas transformações, principalmente do século XVIII para frente, muitas mudanças, muitas revoluções, e naquilo que é específico do campo da experiência humana, nós não tínhamos uma ciência capaz de fundamentar, experimentar, observar de maneira científica, como nós vamos ter com a sociologia, ou seja, as outras disciplinas, outras ciências que você já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado, elas não tinham essa capacidade científica, tudo bem? Então vamos lá para o nosso vídeo, tá ok? Curta, se inscreva, compartilhe, comente, ajude essa informação a se espalhar. Afinal, esse é o intuito do vídeo, ajudar você a estudar, tudo bem? Objetivo dessa ciência. Toda a ciência que você observar, que você for estudar, ela vai ter um objeto, certo? Se nós pegarmos esse copo, nós teremos uma ciência que observa esse copo, que tem ele como seu objeto de estudo. E a sociologia tem a sociedade, e o objetivo dela é interpretar essas mudanças na sociedade, no campo da experiência humana. Mudanças essas que nós podemos citar para contextualizar você, desde lá do século XIV, Renascimento. Por quê? No Renascimento começa aquela ideia da dúvida, ou seja, os porquês. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: duvide. Duvide de tudo. Questione tudo. Busque a informação, busque a verdade. Porque tudo que você ouviu, provavelmente, com certeza, terá dois lados. E nós precisamos da ciência para nos auxiliar. Então, lá no Renascimento, começa essa ideia de questionar aquilo que era além do religioso. Porque nós estamos falando de um período da história onde a religião dominava. E corajoso era quem ousava discordar da religião. Por isso, para alguns pensadores, e nós teremos isso como um período metafísico. O período teológico é o período onde tudo é respondido através da fé. O período metafísico, onde começa-se o questionamento. E nós vamos avançar para o período da ciência. Porém, posterior ao Renascimento, nós temos as grandes navegações, daí vai ser esse choque cultural de conhecer outras culturas e essas informações do diferente se espalhar. Nós teremos também reforma protestante. Aí você sabe aquela grande treta que vai dar, porque dentro da própria religião existia um rompimento. Ou seja, entre eles não estava mais havendo entendimento. Então, fica mais fácil de você, um inimigo, para você vencer em uma guerra, se ele está desestruturado entre ele mesmo, a chance de você vencê-lo é muito maior. Então, se você vai fazer algo, você precisa estar aqui, consciente. Aí temos também a Revolução Científica, que daí é o quê? A valorização da ciência. Valorização da ciência, ou seja, nós precisamos de respostas pautadas na ciência, sem uma resposta religiosa, ou seja, choveu, tá? É porque Deus quis. Será só porque Deus quis? Não. Temos uma resposta científica para isso. Isso nós temos incentivado na Revolução Científica.
Porém, eu separei aqui os principais, mais intrinsecamente ligados, porque eles estão mais próximos do século XIX, ou seja, do surgimento da sociologia como ciência, que é o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, sobre esses três, eu vou dar uma pequena aqui argumentada para que você se contextualize, até porque nós estamos estudando a sociologia que surge como a ciência da crise, ou seja, jogar fogo na gasolina. Tem uma música lá do, acho que é Zeneca, não me lembro agora, que fala mais ou menos isso, e é o que está acontecendo no mundo, né, naquela época. Então o iluminismo, ele vem e ele vai jogar algumas ideias. E que ideias são essas? Primeiro, que é um movimento filosófico, posteriormente, que muda o pensamento, e essas mudanças vão ser fixadas na política, na religião e na vida social. E tem um grupo específico aí que abraça essas ideias, porque o iluminismo ele vai dar aquela, vamos dizer assim, um mata-leão ali, junto com a Revolução Francesa, para acabar com o antigo regime, né? Ou seja, feudalismo, monarquia absolutista, todo esse período medieval que você conhece, né? Você deve ter ouvido falar, o iluminismo ele vai ser contra. E quem que abraça essa ideia? Burguesia. Por que será, né? Por que será? Eles, no que se diz respeito ao iluminismo, eles estavam ali na base da pirâmide junto com o camponês, ou seja, o burguês era um camponês que ascendeu socialmente. Porém, como ele não tinha o sangue nobre, ele não tinha os privilégios. E o iluminismo vai dizer justamente o contrário. Os pensadores da época, Voltaire, Locke, Rousseau, Montesquieu, vão ser os pensadores daquela época que vão trazer essas ideias, e a burguesia, meu amigo, vai abraçar para si, dizendo que isso deve ser espalhado pelo mundo. Meu amigo, isso fermentou e culminou num ponto aqui que a burguesia cresceu, né? E temos a Revolução Industrial, ou seja, investimento. Investimento porque o cara quer produzir mais, ele quer, tá aumentando a demanda, tá aumentando a oferta, tem aquele rolo, né? E nós temos mudança na economia, consolidação do capitalismo, ou seja, é aqui que o capitalismo vai se instaurar como o principal modelo de economia no planeta. Ou seja, o capitalismo, preço das coisas, né? Mais-valia, que você vai ouvir lá no Marx, aqui na sociologia, tá? Muitas dessas mudanças, o fortalecimento, como eu disse, da burguesia, nós temos Revolução Francesa, que daí vai ser liberdade, igualdade, fraternidade, para dizer tudo sobre essas ideias, vai ser aquele movimento que a burguesia vai abraçar, e aí, cara, vai criar todo um clima, né? E dentro desse clima nós observamos aqui pontos. Valorização da racionalidade, ou seja, nesse momento, razão, né, está acima de tudo, ciência está acima de tudo. Abrandamento dos preceitos religiosos. Vamos segurar a religião, vamos segurar ali, vamos dar uma amortecida, vamos dar uma equilibrada, elaboração do método científico. Aí que vem o ponto, né, que vai surgir a sociologia. Por quê? Ela vai ter, junto com outras ciências, observação, formulação de hipóteses, realização de experimento, a fim de se obter lei. Por quê? Para ser considerado ciência, precisa ter lei. Aí surge esse brother aqui, Augusto Comte, né, positivista, que é o defensor da ciência, cria a física social, porque as ciências estão lá em cima, né, e tem essa teoria dos 3 estados, e assim surge a sociologia, né, com Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, que vocês vão ver mais pra frente. Obrigado por ficar até aqui, espero que tenha se contextualizado. Obrigado.